大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 24 de dezembro de 2018. Uma data bastante significativa na obra de Jujutsu Kaisen, não só pela luta entre Sukuna e Gojo, mas também pelo dia completar um ano desde que o Gojo perdeu o seu melhor amigo, o Suguru Geto. Para aumentar as chances de vitória contra o Sukuna e honrar a vida das milhares de pessoas que foram vítimas pelo plano do Kenjaku, Gojo treinou arduamente e melhorou as suas técnicas até chegar o tão aguardado dia da luta. Porém, quando todos acreditavam que o Feiticeiro dos Seis Olhos já tinha conquistado o título do feiticeiro mais poderoso, as coisas simplesmente mudam de uma hora para outra. Vocês percebem a gravidade da situação quando ele, Kusakabe, aquele que tinha dito que o Gojo venceu, não teve nem coragem de dar as caras nesse novo capítulo. Mas antes da gente entrar na sofrência pela falta do Gojão da Massa, peço de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se possível, pega o que está dividido e junta no like, porque a esperança de que o homem pode voltar é real. Agora, cheio de ficar cortando assunto pelo meio, e bora para o vídeo. Começamos o capítulo com o primeiro estranhamento ao ver o Gojo no auge de sua juventude conversando com ninguém mais, ninguém menos do que o seu amigo que já tinha partido dessa para uma melhor há muito tempo atrás, o Geto, e os dois parecem estar em uma espécie de terminal do aeroporto. Gojo, ao se deparar com aquela situação, acredita que ele só pode estar sonhando, que aquilo tudo só pode ser uma alucinação da sua cabeça. E para piorar, ele costuma dizer aos seus estudantes que quando você morre, você estará sozinho. Então, para honrar as suas palavras, ele espera que aquilo tudo não passe de sua imaginação. Geto lhe pergunta se ao menos ele tinha se resolvido com Megumi antes do jovem ter perdido o controle do seu corpo para o Sukuna. E o Gojo fala que na verdade ele ainda não tinha contado para o garoto sobre o final do seu pai. E um detalhe interessante é que o Gege Akutami tinha dito em uma entrevista que o Gojo era quem iria contar o que tinha acontecido com o Toji para o Megumi. Ou seja, se o autor cumprir a promessa, é mais uma chance do Gojo retornar para a alegria dos fãs. Ainda curioso, Geto faz mais uma pergunta. Dessa vez, ele queria saber como é que foi a luta contra o Sukuna. E o Gojo responde falando que o Sukuna era um cara muito forte. E chega a admitir que mesmo que ele não estivesse com as 10 sombras do Megumi, ele ainda poderia perder. Geto, quando ouve seu amigo falando isso, ele acredita que quem está alucinando é ele. Ele jamais conseguiria imaginar o Satoru Gojo falando essas palavras. Já o Feiticeiro dos Seis Olhos também chega a comentar que durante a sua luta contra o Rei das Maldições, pôde sentir a imensa solidão que ele carregava dentro de si. Uma solidão que apenas os mais fortes podem compreender. E ao decorrer da luta, ele fez o possível, ele deu o seu máximo para que o Sukuna o retribuísse da mesma maneira. Entretanto, mesmo que a luta tenha sido divertida, Gojo sente que o Sukuna não deu o seu máximo. E na minha opinião, isso aconteceu porque o Sukuna sabia que assim que ele derrotasse o Gojo, teria que enfrentar um Hajime elétrico, estudantes desassombrados e uma onda de fãs à caça do Gege Akutami. Mas, para completar de contar a sua experiência de luta contra o Sukuna, Gojo admite que ele só estaria realmente satisfeito se o Geto estivesse lá na hora quando ele saiu para enfrentar o Rei das Maldições, dando um tapinha nas costas, dando aquela moral. Só que pelo menos ele estava feliz de não ter morrido de nenhuma doença ou de velhice, mas sim pelas mãos de alguém muito poderoso. E depois de falar todos os detalhes dessa batalha, Gojo ouve uma misteriosa voz que diz que do jeito que ele estava falando, estava parecendo um samurai, né, que fala dessas coisas de honra, de dignidade. Então é aí que a gente descobre que do outro lado de onde eles estavam sentados, também estavam o Nanami e o Haibara. Curioso, Gojo pergunta ao Nanami como é que foram seus últimos momentos. O feiticeiro da hora extra diz que ele tinha recebido uma indicação da Mei Mei de que se ele quisesse descobrir uma nova versão de si mesmo, ele deveria se mudar para o norte. Mas se ele quisesse recuperar a sua essência de quem ele era antigamente, deveria se mudar para o sul.
e nos últimos momentos ele acabou se lembrando do Haibara, e assim ele decide que ele iria se mudar para o sul, e lá ele iria encontrar novas possibilidades de futuro. Ao ouvir tais palavras, Gojo é preenchido por um sentimento de felicidade inimaginável, ao ponto dele gritar para o diretor Yaga, que também estava ali, de que é impossível você partir dessa vida sem algum remorso. E é aí que nós descobrimos que todos que estavam naquele local fizeram parte da juventude do Gojo e ele sentia muita falta. E no fundo, ele desejava que aquilo não fosse a sua imaginação. Já na página seguinte, para o desespero dos fãs, o sonho do Gojo pode se tornar realidade. O feiticeiro está ao chão, gravemente ferido e praticamente sem vida. A única coisa que ecoa em meio àquele ambiente preenchido pelo caos e pela devastação é a voz do Sukuna, que nos explica como funciona o processo de adaptação do Mahoraga. De acordo com o Rei das Maldições, o Mahoraga se adapta à medida que ele for recebendo os golpes do seu adversário e também ao decorrer do tempo. Ou seja, as duas teorias e os dois modos de como ele se adapta estão corretos. Tanto os ataques que ele vai recebendo, quanto o processo gradual de passagem de tempo. E ainda, segundo o próprio Sukuna, cada vez que o Shikigami ia se adaptando às técnicas e à barreira do infinito do Gojo, ele ia meio que aprendendo junto com ele para poder combater o feiticeiro de uma forma bem eficiente. Na primeira tentativa, o Mahoraga tentou cortar o Gojo ultrapassando o seu infinito. Mas já na segunda adaptação, as coisas mudaram um pouco, e foi nessa que o Sukuna se baseou. O Rei das Maldições, mesmo sabendo que ao redor do Gojo havia um espaço intangível, ele percebe que o Gojo ainda estava ali dentro daquela barreira, dividindo o espaço no nosso mundo físico, naquele mundo. E é assim que ele consegue cortar o Gojo de dentro da sua barreira, dividindo o feiticeiro em uma cena brutal que deixou muitos fãs chocados por não esperarem que o Gojo fosse terminar dessa maneira. E diante do aparente último momento de vida do feiticeiro dos 6 olhos, Sukuna o parabeniza e promete que jamais irá esquecê-lo pelo resto de sua vida. Mas não houve nem tempo para o Itadori, o Yuta, a Maki e todos os outros lamentarem pela morte do Gojo, porque ele, o deus do trovão, Hajime, entra no campo de batalha só pensando em uma coisa: utilizar a sua prometida técnica naquele que ele sempre desejou enfrentar desde o seu nascimento. E é assim que nós concluímos esse capítulo de Jujutsu Kaisen. Mas e vocês? Acham que é o fim do Gojo? Acreditam que o Deus do Trovão pode reviver soldados caídos no campo de batalha? Acham que o Gojo vai voltar? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!